E se aqueles traços de personalidade mais complicados, sabe? Aqueles que a gente considera falhas, não fossem nada disso? E se na verdade eles fossem ferramentas de sobrevivência, só que com o volume no máximo? Vamos mergulhar juntos numa ideia que pode mudar completamente o jeito que a gente se enxerga. Bom, para começar, a gente precisa entender o ponto de partida. Dentro da psicologia, os transtornos de personalidade sempre foram vistos assim, como um dos desafios mais gigantes e complexos de todos. E olha só, para a gente ter uma noção do peso disso, essa citação é do próprio criador da terapia cognitiva, o Aaron T. Beck. Ela mostra a dimensão real da coisa. Por muito, muito tempo, foi um verdadeiro quebra-cabeça para os especialistas. É exatamente aqui que a história começa a virar. O próprio Beck lançou uma pergunta que muda o jogo todo. E se a nossa forma de olhar para isso estivesse, desde o início, equivocada? E é aqui que a ideia fica realmente interessante. Essa nova abordagem sugere que esses traços não são defeitos. São, na verdade, estratégias de sobrevivência que estão gravadas bem fundo na nossa história evolutiva. A ideia é a seguinte: a nossa personalidade moderna tem raízes em programas genéticos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver. Imagina só, comportamentos que eram essenciais para viver num mundo muito mais perigoso, sem a segurança que a gente tem hoje. Esses programas foram desenhados para atingir metas biológicas bem básicas. Primeiro, claro, sobreviver. Depois, se reproduzir, conseguir comida, abrigo e, o que é fundamental, criar laços sociais, tanto para ter proteção quanto para ter um lugar no grupo. E aqui vem a metáfora central, a do volume no máximo. A estratégia de sobrevivência em si não é o problema, entende? O problema aparece quando ela fica super desenvolvida, fica rígida, inflexível, e a gente acaba usando ela para tudo, mesmo em situações que não tem mais nada a ver. Tá, mas como é que isso funciona na prática, psicologicamente falando? Vamos dar uma olhada no projeto por trás da nossa mente. A peça-chave aqui é o conceito de esquema. Pensa nos esquemas como se fossem a planta baixa da nossa mente. São aquelas crenças mais profundas que a gente tem, que filtram e dão sentido a absolutamente tudo que nos acontece. E essa sequência aqui explica o processo todo. Funciona assim: alguma coisa acontece lá fora. Imediatamente, um esquema, ou seja, uma daquelas crenças centrais, é ativado para interpretar aquilo. Isso gera uma emoção e, pum, aciona uma daquelas estratégias de comportamento que a gente viu. É quase um reflexo. Agora chegamos no momento do clique. Vamos ver alguns exemplos bem concretos de como esse modelo funciona na vida real. Isso vai deixar a teoria toda bem mais palpável. O ponto central está todo aqui. Olha só o estilo dependente. A estratégia principal é o apego, a conexão. E ela é movida pela crença lá no fundo de que eu preciso dos outros para sobreviver. Já para o narcisista, a estratégia é competir, se expandir. E isso vem da crença de que eu sou especial e superior. E no caso do evitativo, a estratégia é se proteger, baseada no medo, na crença de que, se eu me expor, eu vou me machucar. E essa comparação é brilhante, porque mostra como programas evolutivos que são opostos podem os dois ir para o modo volume máximo. De um lado, você tem uma estratégia de expansão, ir para o mundo, competir e aparecer. Do outro, uma estratégia de proteção, se afastar do mundo para evitar a dor. As duas, na sua origem, são ferramentas de sobrevivência. Então, no final das contas, o que é que essa perspectiva nova oferece para a gente? Ela nos dá uma lente mais compassiva e, talvez o mais importante, uma lente cheia de esperança. A grande virada de chave é essa: é sair de um modelo que diz que tem algo quebrado para o modelo de desajuste. A questão não é ter um defeito, mas sim usar uma ferramenta de sobrevivência muito boa no contexto errado ou de forma exagerada. E o que isso significa para a mudança é algo muito poderoso. A meta não é eliminar esses traços, afinal, eles fazem parte de quem a gente é. A meta é aprender a modular, a baixar o volume, a usar essas mesmas estratégias com mais flexibilidade, com mais sabedoria. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir, um convite para olhar para nós mesmos e para os outros com mais curiosidade. E se as nossas maiores dificuldades forem, na verdade, as nossas maiores forças? Só que precisando de um pouco de equilíbrio.